Olá, bom dia, galerinha do 7º ano, tudo bom? Lembra que eu falei, quando a gente falou sobre aquela primeira lição do livro da Prova Brasil, que eram sobre mitos? E aí, antes de vocês responderem as questões, eu falei um pouquinho sobre mitos. E lembra que eu disse que eu ia fazer um concurso de mitos? Então vamos, agora que a gente tem um tempinho depois de ter feito simulado, eu quero aproveitar para fazer isso com vocês. Então hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre mitologia, relembrando com vocês algumas histórias que talvez vocês já conheçam, né, porque foram adaptadas para filme, para livro, para desenho. E aí fazer com que vocês consigam entender melhor esse universo da mitologia, dos heróis mitológicos, que é isso que eu quero que vocês foquem, para que vocês possam criar os heróis de vocês, os semideuses de vocês e as histórias de vocês, para que eu possa separar, né? Claro, vai valer ponto, um dos pontos da etapa, e para que a gente possa fazer o concurso de mitos, selecionar pelo menos 3, a ideia seria 5 melhores textos de cada turma, e dentro desses 15 alunos dos 7º anos, escolher os 3 primeiros colocados e fazer essa premiação presencialmente lá na escola, cada colocado ganhando uma premiação, certo? Então, vamos relembrar algumas histórias mitológicas que talvez vocês conheçam. Começando por Hércules, que é uma das histórias bem conhecidas, né? Um semideus, ele é filho de Zeus com a humana, por isso é semideus. Quando a gente fala de semideus, quer dizer uma pessoa que tem um dos pais que é um deus e o outro dos pais que é outra coisa, que não um deus. Nesse caso do Hércules e um humano. E aí Zeus, na mitologia grega, né, que é uma das mais conhecidas pela gente, é um deus, é o deus dos deuses, né, que mora lá no Olimpo e governa o Olimpo. E aí Hércules, ele não é como um ser humano, porque ele é filho de Deus, mas ele também não é como os deuses, porque ele não é totalmente Deus. Então ele tem uma força sobre-humana, ele tem uma coragem sobre-humana também, mas ele é mortal, ele não é imortal como os deuses, e não tem tantos poderes assim. E aí as histórias de Hércules normalmente giram em torno disso, de força, de salvar alguém que está em perigo, de ser o salvador mesmo, o herói daquela situação. Outra história mitológica, né, que a gente pode conhecer é a de Percy Jackson. Percy Jackson, na verdade, não existe na mitologia real, né? Ou melhor, nas histórias mitológicas tradicionais. Mas tem bases mitológicas, né? Hoje em filmes, em séries sobre. Percy Jackson é filho do Poseidon, que é um dos deuses, que é o deus do mar, né? Das águas. E aí ele controla todo esse universo, Poseidon, e aí os filhos dele também pegam um pouquinho desse poder. Então você percebe que tem características mágicas, não é só força, né? Não é só porque tem deuses, mas também tem características mágicas, tem seres, tanto para o mal quanto para o bem, mitológicos, que não existem na realidade. E aí é isso que eu quero que vocês imprimam nos textos de vocês. Então, qual é a atividade para hoje? O que é que eu quero de vocês para hoje? Eu quero que vocês comecem a imaginar, né? E a pergunta vai ser essa, para vocês responderem. Que tipo de herói você gostaria que existisse no mundo hoje? Hoje, em pleno século XXI, com tudo que nós estamos vivendo no Brasil, em Alagoas, em Arapiraca, que tipo de herói? Você pode colocar as características físicas, então, uma mulher ou um homem, criança, adolescente, adulto, cor dos cabelos, cor dos olhos. Eu quero que vocês façam toda características. Quem gosta de desenhar pode, inclusive, nesse momento, fazer o desenho do seu herói. É isso que eu quero para hoje. A gente vai construir a história. E eu quero ajudá-los nessa construção, certo? Então, para hoje, a gente vai pensar no herói, que é o nosso protagonista. E aí, a partir deles, vocês começam a criar, a inventar que outros seres aparecem, que aventuras ele consegue fazer. A ideia é que vocês criem, não que vocês copiem. É preservar, é trabalhar a criatividade, que eu sei que vocês têm muito. Então, depois dessa característica física, que você pode inclusive desenhar para quem gosta, para quem não, escreve. Uma mulher, cabelo preto, altura tal, cor dos olhos. Aí, poderes. Que poderes? É só força, voa,
inteligência, porque Atenas, que é uma das deusas, né? Atena, ela tem muita inteligência, muita sabedoria. É a deusa da sabedoria. Quem seriam os pais? Você pode, por exemplo, se é um semideus esse herói, você pode pegar deuses que já existem na mitologia tradicional, que pode ser, eu falo da mitologia grega, mas tem mitologias nórdicas, onde a história do Thor, por exemplo, acontece. Né? Hoje o Thor é conhecido por conta dos filmes da Marvel, mas pertence à mitologia nórdica. Por isso que eles são deuses, né? Quanto Odin, que é o pai dele, e ele, que é o deus do raio, né? Deus do trovão. Então, você quer pegar um deus que existe para ser o pai ou a mãe do seu semideus? Ou você quer criar essa realidade? Fica à vontade. A história de vocês, para vocês aproveitarem, para usar bastante essa imaginação que eu sei que vocês têm. E aí, depois de dizer características físicas, dizer de quem é o pai, quem é a mãe, e qual é o deus de quê, que características psicológicas? É uma pessoa paciente, é uma pessoa que gosta muito de aventura, é uma pessoa que gosta de animais, é uma pessoa que gosta da natureza, que se apaixona fácil, que é mal-humorado, mas pensa nos outros. Que características psicológicas eu quero que a gente consiga montar? Então, a ideia da tarefa hoje, inclusive para constar como presença, eu quero que vocês mandem para mim como você pensou no seu herói, porque é o primeiro passo, a gente precisa planejar. E eu quero que vocês planejem a partir disso. E ao longo dessa semana, eu quero trabalhar com vocês isso, a construção da história de vocês. Então, hoje a gente começa com o personagem principal, o mais importante. Criou ele, aí fica muito mais fácil de criar a sua história. Se ele é desse jeito, eu vou lhe ajudar a dizer. Se ele é desse jeito, então a gente pode criar uma história em que aconteça isso, para que dê prosseguimento. Certo? Então, entenderam a tarefa? Hoje, para a aula de língua portuguesa, vocês vão criar o herói semideus de vocês. Da nossa mitologia ou dos mitos que vocês vão criar. Então, quem gosta de desenhar e souber desenhar, pode desenhar. Contanto que depois escrevam as características psicológicas e de paternidade e maternidade. Porque o desenho só vai mostrar a característica física. Mas quem não gostar de desenhar, escreve mesmo e manda para mim. Porque aí eu discuto com vocês no privado como é que vocês podem começar a construir essa história desse personagem. Eu estou animadíssima porque eu tenho certeza que vão sair histórias incríveis que vão me dar um trabalhão para eu saber escolher quais textos serão premiados. Mas eu adoro esse tipo de trabalho. Vamos começar?